Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre 5 ações que devem anunciar dividendos em julho e agosto. E vou fazer mais algumas projeções de dividendos futuros. Então fica comigo no vídeo. Porém antes, sempre se lembrando de se inscrever no canal, falo sobre a minha jornada de investimentos e faço aportes mensais usando dinheiro real. Então bora pro vídeo pessoal. Pessoal, antes de falar sobre as empresas, eu gostaria de falar do propósito desse vídeo, tá? O propósito do vídeo é trazer as empresas que irão anunciar dividendos nos próximos 2 meses, tá? E por que disso? Porque sempre que a empresa anuncia dividendos, a ação geralmente sobe bastante, né? Os investidores ficam doidos aí para comprar e faz com que a ação suba, né? Então, você comprando antes, você consegue garantir um valor melhor e com isso comprar mais ações, né? Então, é muito importante sempre comprar as ações aí antes dela anunciar dividendos, devido a isso, né? Você consegue comprar mais barato. E começando pela primeira empresa, pessoal, Santander, que pagou aqui 9% de dividendos nos últimos 12 meses. Ela que tem seu valor de cotação aqui 17 e pouquinho. E em 2009, seu IPO, ela valia aqui 1,50. E até o dia de hoje, aqui ela valorizou quase 1000%, tá, pessoal? Então, uma valorização bem grande aí, em 12, 13%, mais de 1000%, muita coisa. Olhando um pouco seus indicadores, seu PL aqui de 9, sendo que a sua média aqui de 10, 11, 12, então tá um pouco abaixo da média. E seu PVP aqui de 1,24, então tá dentro da média aí. Porém, acredito que dentre os grandes bancos aí, eu acredito que ela tem um PL um pouco maior, tá? Então é a ação que tá um pouquinho mais cara aí dos 4 grandes bancos, tá? Margem líquida de 15%, excelente. ROI de 14%, muito bom. 15% de lucros aqui ano a ano nos últimos 5 anos, então muito bom. Empresa que em 2021 anunciou aqui em agosto, tá? Dividendos. 2020 aqui anunciou também em agosto. 2019 aqui anunciou em julho. 2018 em julho, então muito provavelmente aí nos próximos 2 meses a empresa deve anunciar algum dividendo, tá? Então fique de olho. E de acordo com a GF+, eles projetam aqui um dividendo de quase 8% para o Santander esse ano, tá? Um payout médio aqui de 60%, sendo que é uma projeção de lucros aqui de quase 17 bilhões. E pessoal, se olharmos para 2023 e 2024, de acordo com especialistas, eles devem continuar pagando nessa faixa de 7 a 8%, tá? Então, um banco bacana aí para o futuro. Eu fiz a minha projeção aqui também. Acredito que ela deve ter um lucro líquido aqui de 16 bilhões e 300, tá? E fiz aqui projeções de 60, 70 e 80% de payout, tá? Caso ela pague esse valor. E aí, de acordo com essa porcentagem, a gente tem esse lucro distribuído. A gente pega o número total de ações, que a gente consegue essa informação ou no Status Invest ou no próprio site do RI da empresa, tá, pessoal? E qual seria o cálculo, pessoal? A gente pega esse lucro distribuído aqui de quase 10 bilhões, divide por quase 7,5 bilhões aqui de ações, e a gente chega nesse valor por ação aqui de 1,30. E aí a gente divide pelo valor da cotação de hoje, dia 30/5, que daria um dividend yield de 7,39% aqui. Isso para um payout de 60%, tá, pessoal? Um payout de 70%, a gente chegaria aqui num dividend yield de 8,60% e um payout de 80%. A gente chega aqui no dividend yield de quase 10%, então é bastante coisa, tá? Muito provavelmente a empresa deve continuar pagando bons dividendos. O Santander aí, um banco que vem crescendo demais, tá? Para quem não conhece tanto de Santander, eu fiz um vídeo completo sobre eles, que eu vou deixar no card aqui na descrição. Próxima empresa, pessoal, TRPL4, ISA-CETEP, dividend yield aqui de 8,22 nos últimos 12 meses, valor atual aqui de R$ 24, sendo que a empresa valia aqui em 2002, pessoal, 30 centavos. Se compararmos aqui com o dia de hoje, aqui ela subiu 8.000%, pessoal. Subiu 8.000% de valorização, tá? Um absurdo isso aqui. A empresa subiu demais aí nos últimos 20 anos, tá? Olhando seus indicadores, pessoal, PL 5,34, sendo que a sua média aqui sempre foi aqui entre 6, 7, 8, então tá um pouquinho abaixo da média. Um PVP aqui de quase 1, pessoal, então para mim a cotação tá barata, tá? Dívida líquida da empresa aqui 1,64, então dívida bem tranquila e bem saudável para a empresa de energia elétrica, tá? Consegue pagar isso aqui tranquilamente. Empresa que tem uma margem líquida absurda aqui, 51%, ou seja, de cada R$ 100 de receita eles colocam R$ 50 de lucro no bolso, tá? Então muito bom. As transmissoras de energia têm uma margem líquida absurda, né? Para mim, Transmissão Paulista, Itaesa, não tem para ninguém, né? Margem líquida ganha de qualquer empresa aí do Brasil, tá? Pelo menos dos setores perenes, com certeza elas ganham. ROI de 20%, porém a empresa aqui nos últimos 5 anos não vem crescendo seu lucro, nem sua receita, tá? Então um ponto a ficar de olho. Ela que 2021 aqui anunciou em julho, tá? 2020 também anunciou em julho. Em 2019 anunciou em agosto. 2018 anunciou em junho, então a empresa aí deve anunciar dividendos aí nos próximos 2, 3 meses, com certeza. E de acordo com a GF+,
Eles projetam aqui quase 7% de dividendo para esse ano, tá? Não é um dividendo tão grande quanto os dos últimos anos. Payout médio de 90%, sendo que uma projeção de lucro aqui de 1 bilhão,200. E de acordo com os especialistas, 2023 e 2024 devem pagar aqui 6,6 em 2023 e quase 9 aqui em 2024. Então, empresa que paga dividendo aí sempre, né? Sempre pelo menos na casa de 6% ela consegue pagar. E também, pessoal, olhando o MDI, mapa de dividendo inteligente do AGF+, eles também projetam aqui que a empresa deve anunciar em julho, tá? Esse verdinho aqui. Falando da próxima empresa, pessoal, Itaú, tá? Ela que pagou muito pouco dividendo aí nos últimos anos, né? Por conta da pandemia, 2,63 somente nos últimos 12 meses. Tá valendo aqui R$ 22, sendo que desde 2002 aqui, vale aqui praticamente R$ 1. E agora aqui, em 2022, ela valorizou aqui uns 1.200%, então é bastante coisa também. Muita valorização. Essas empresas perenes, pessoal, não tem jeito, né? Se a gente pegar um período de 10, 20 anos aí, não tem como elas não valorizarem, né? Lucro crescendo, né? São empresas impressionantes realmente, né? Essas empresas de setores perenes. Não tem por que escolher empresas de crescimento, já que essas empresas crescem muito também. A gente vê aí os TRPL4 subindo 8.000%, Santander 1.200%, Itaú também, uma subida bem grande. E olhando os indicadores de Itaú, PL de 7,82, sendo que sua média aqui é 9,20, então está 15% abaixo da média. PVP aqui de 1,42, sendo que a sua média é 1,62, então está um pouco abaixo da média aqui também. Não tem um preço de ação dos mais baratos, porém ela está com um preço de ação um pouco melhor que o do Santander, tá? Margem líquida aqui de 13%, ROI de 18%. E empresa aí cresce 5% de lucros ao ano, receitas 2%, já é um banco já muito consolidado, né? Não tem tanto crescimento. E o Itaú a gente sabe que paga todo mês, né? Aquela quirelinha, 2 centavos, pessoal. Mas a gente vê que aqui, por exemplo, em agosto de 2021, eles pagaram aqui 10 centavos. Também em agosto de 2020, pagaram aqui 52 centavos. Em agosto de 2019, pagaram aqui quase 80 centavos. Então, agosto aí, julho, deve ser um mês que eles anunciam aqueles dividendos mais gordos, né? Então, ficar de olho também na empresa. O GF+, que projeta um dividendo de 7%, tá? Então, comparado aos últimos anos aí, já está projetando um dividendo maior, tá? Um payout aqui de 50%, sendo que eles pagaram 25% nos últimos 2 anos, tá? E uma projeção de lucro aqui de pouco mais de 30 bilhões. E, de acordo com especialistas, em 2023, dividendo de nível aqui de 7%, em 2024 quase 10%, então os próximos anos aí devem ser bons de dividendos, tá? Para os investidores de Itaú. E também, de acordo com o MDI do AGF+, eles projetam aqui que a empresa deve realmente anunciar em julho, tá? E, pessoal, eu fiz uma projeção minha aqui do Itaú. Estou projetando que eles façam aqui 30 bilhões em lucro líquido e fiz aqui payouts de 50, 60, 70%. E aí é o mesmo cálculo, tá? Lucro distribuído dividido pelo número total de ações, que dá um valor por ação. Esse valor por ação você divide pelo valor da cotação de hoje, o que daria aqui para 50%, quase 7% de dividend yield. Para 60%, pessoal, daria 8,3%. E para 70% aqui daria quase 10%. Então, se a empresa abriu caixa, realmente pode ser que chegue aqui até 10%. Se pagarem 70% de dividend yield, tá, pessoal? De payout. E seguindo para a próxima empresa, que deve anunciar em julho ou agosto, é a Engie, que pagou aqui 5,81% nos últimos 12 meses. A empresa já é um pouco mais cara, R$ 43. A gente vai ver o PL dela, que já é um pouco mais alto. E nos últimos 5 anos aqui, praticamente dobrou aqui de valor, né? De 20 foi para 43. E a gente vê seu PL aqui de 20, sendo que a sua média é de 15, então está um pouco acima da média. PVP também 4,20, a média aqui de 4. Então já é uma empresa um pouco mais cara, tá? Porém, empresa absurda aí, margem líquida boa, ROI bom, cresce receita, lucro. Para mim, a melhor empresa de geração é da Bolsa, tá? É uma empresa impressionante. E a GF+, também projeta aqui quase 7% de dividend yield para a empresa, com um payout médio aqui de 80% e uma projeção de lucro de 2.900, tá? Sendo que, de acordo com os especialistas, em 2023 devem pagar aqui 9%, 2024 10%, então a Engie também pagando muito dividendo aí, com projeções boas, tá, para o futuro. E também, pessoal, de acordo com o MDI do GF+, que deve anunciar aqui em julho algum dividendo, tá? E também fiz uma projeção para a Engie, tá, que deve lucrar aqui 2,7 bilhões. E aí fiz projeções de payout de 80%, 90%, 100%, o que daria para esse ano aqui 80% de payout, 6,16% de dividend yield. Se for um payout de 90%, quase 7%. E um payout de 100% aqui, quase 8%. Então, deve pagar na média de 6 a 8% esse ano, tá? E seguindo para a última empresa, Porto Seguro, pagou um dividend de 7% aqui nesse ano. Um valor de cotação aqui de R$ 20. E se olharmos o valor da sua ação aqui desde 2004, que foi seu IPO, vale aqui R$ 1,50. Para o dia de hoje,
Ela valorizou aqui quase mais de 1000%, tá? Então, também é outra empresa aí que valorizou demais nos últimos 20 anos. O PL dela não é tão baixo, né? 9, sendo que a sua média é 10,50, então tá um pouquinho abaixo da média. PVP que de 1,40, sendo que a sua média é 1,65, então tá abaixo. Não é das ações mais baratas, porém tá ali na média. Empresa que não tem uma margem líquida tão boa, né? Menor que 10 já é um ponto para ficar de olho, 6% aqui de margem líquida. ROI de 15%. É empresa que cresce lucros aqui 10% ao ano, então empresa que está crescendo bem seus lucros aí nos últimos anos, tá? E se olharmos em 2021, ela anunciou aqui em julho de 2021, anunciou também aqui em junho de 2020, em junho de 2019, 2018 aqui também em junho. Então, empresa aí que junho, julho é um mês aí que ela gosta de anunciar dividendos, tá? E de acordo com o GF+, eles devem pagar aqui um dividendo de 6% para esse ano, tá? Com payout médio aqui de 50% e uma projeção de lucro aqui de 1,5 bilhões. E de acordo com especialistas, em 2023 aqui deve anunciar aqui 7%, em 2024 7,5% aqui também. Então deve pagar aí na média de 6, 7% nos próximos anos. E também fiz uma projeção minha aqui para Porto, tá? Para esse ano. Deve lucrar aqui 1,2 bilhões, tá? E com um payout de 50% deve ter um dividend yield de 4,5, um payout de 60%, 5,42 e 70% de payout deve anunciar aqui 6 e pouquinho de dividendo. Então é uma empresa que não deve anunciar tantos dividendos para esse ano, tá? Já que seu lucro não tá tão bem, não tá tão bom. Então foi isso, pessoal. 5 ações aí de setores perenes. Empresas que têm uma valorização na sua ação de mais de 1000% nos últimos 20 anos aí. Na minha opinião, esses são os melhores setores para se investir. Não tem por que inventar roda, tá? É investir nessas ações, receber esses dividendos, reinvestir os dividendos e seguir aportando, pessoal. Não tem erro. Isso daqui 10, 20 anos aí você vai estar muito bem. Se você investir nessas ações de setores perenes, assim como essas 5 que eu acabei de mostrar, tá? E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.